No vídeo desta semana decidi abordar um tema que acho que é transversal nas preparações e que, como tenho estado a abordar vários temas, a semana passada a refeição livre, tenho vindo a abordar vários temas que estão envolvidos numa preparação, esta semana faz sentido falar sobre a parte do valor gasto na suplementação especial. Portanto, assim, vou começar aqui por dividir uma preparação em 15, 16, 18 semanas, portanto 6, 6, 6. Portanto, primeiro umas 6 semanas. 6 semanas iniciais que podemos considerar aqui numa fase ainda de uma subida de peso e de uma introdução, não é? Portanto, fazemos aqui 6 semanas iniciais. Vou considerar aqui um bulk, um clean bulk, vá. Deixa-me lá escrever aqui. Um clean bulk, ok? 6 semanas, depois podemos considerar aqui 6 semanas em que vamos considerar estas 6 semanas de uma fase de manutenção de massa muscular, portanto, manutenção de massa muscular, e depois consideramos as últimas 6 semanas, 6 semanas, as últimas 6 semanas de pré-contest. OK. E ok. Penso que seja a abordagem perfeita para esta parte. Ora, 6 semanas. Se fizermos 6 semanas com, por exemplo, uma teste, nesta fase, normalmente, uma bold, escolhendo não sei, tipo um oral, dependendo das pessoas, pode ser um Diana ou um Turina, ou uma Oxy, também pode ser. Portanto, temos aqui 3 opções. E depois, no meu caso, usando sempre os protetores, portanto, vou considerar sempre, podemos considerar o anastrozol, que é relativamente mais barato, e uma cabergolina. Ora, anastrozol. Tendo em conta que estamos numa fase de bulk e que está tudo, se tivermos tudo controlado, nossas análises estiverem todas bem, se estiver tudo estável, o anastrozol podemos fazer dia sim, dia não. Portanto, se temos 25, 50, 6 semanas, 6 semanas vezes 7 dias, igual a 42 dias. Ora, se o anastrozol se fizermos dia sim, dia não, 21. Portanto, temos uma caixa, certo? A cabergolina dá meio. A cabergolina dá meio comprimido, dá 8 semanas cada caixa, portanto vamos considerar uma caixa também. OK, uma caixa. Se fizermos uma testosterona, se fizermos 750 miligramas, penso que seja suficiente. Portanto, 700, estamos a falar de 3 mililitros por semana. Na bold igual, mililitros por semana. E na Oxy, aqui depois vai depender um bocadinho do que tivermos a usar. Na Oxy eu não consigo suportar, mas quem consegue suportar dá para fazer 4 comprimidos por dia, tanto precisamos de uma caixa e meia, uma caixa mais meia, ok? Ora, se for a 6 semanas, 6 vezes 3, 18, não é? Portanto, precisamos de 2 caixas, certo? Ok, vamos a valores. Vamos considerar aqui mais ou menos 70, uma caixa e meia. Não dá para comprar uma caixa e meia, terá que se comprar 2 caixas. Mas pronto, ok, vamos considerar aqui 60, anastrozol, uma média de 30, e a cabergolina, pode ser para aí 35 a 40. Ok? Temos aqui uma primeira fase, já temos aqui um total de gastos numa primeira fase de fácil, ora 70, 160,
ora 70, 140, 140 com 60, está a 200, ora 265 euros. Portanto, primeiras 6 semanas temos aqui um gasto de 265 euros, ok? Assim, para considerar. Na próxima fase, manutenção de massa muscular, continuamos a manter uma testa, não é? Facilmente. Temos que manter sempre na base de uma testa. Depois podemos passar, dependendo da pessoa, dependendo da tolerância, podemos passar por uma trambolona, por exemplo, em Nantato, ou então mesmo manter-nos na bolo de nona, também pode funcionar. E depois, então aqui, também depende do atleta, podemos continuar com o Turina, ou então começar a introduzir, por exemplo, o Anavar, embora eu acho que seja demasiadamente leve, mas pode ser, ou na mesma, ou até o Industrol. Ok? Mantemos aqui dentro da mesma parte. Ora, usamos os mesmos protetores, portanto os protetores são 2 protetores, que já temos o preço mais ou menos, há de ser 65 euros, vou pagar, fazer como deve ser, serão os 65 euros, ok? Então, voltamos às mesmas 2 caixas, né? 2 caixas, fazemos as mesmas dosagens, 2 caixas, e aqui também precisamos mais ou menos 60, há de ser 70, 60. Agora, podemos acrescentar aqui alguma substância, depende do atleta, depende dessa parte. À partida, 3 substâncias é o suficiente, eu jogo muito com 3 substâncias, mas podemos começar por introduzir na qualidade, dá para introduzir aqui a meio, portanto, apanhar aqui 2 semanas com Masteron, por exemplo, e se introduzirmos 2 semanas de Masteron, portanto, 2 semanas com Masteron, 3 ml, portanto, vamos considerar aqui uma caixa, vamos pôr aqui mais 35. Portanto, assim, voltamos a ficar com 140, 200, 265, com mais 35, dá, ora 265, 70, dá 300. A primeira fase. A segunda fase temos aqui 300 euros. Já temos aqui uma perspectiva dos gastos, né? Então, ou seja, 265 numa primeira fase, 300 euros numa terceira fase, introduzindo o Masteron. Se não introduzirmos, ficamos com o mesmo valor, mais ou menos 265 euros. Ficamos com essa parte. No pré-contest, vamos manter uma teste. Aqui a diferença é que a teste passa para campeonato e aí teremos que fazer pelo menos dia sim, dia não. E se fizermos dia sim, dia não, quais serão os gastos aqui? Ora, dia sim, dia não são 6 semanas, são 20 e qualquer coisa dias, 24, ou seja, vamos considerar aqui 3 caixas. Ora, 3 caixas dá para aí mais ou menos 90. Depois aqui introduzimos a trempo, normalmente competição dá para fazer trempo. Ora, a trempo dá para fazer 3 vezes semana e se fizermos a 3 vezes semana voltamos a precisar de 2 caixas, mais ou menos 70. Ok? Aqui o Masteron pode fazer sentido. Se o atleta tiver uma condição muito, muito especial, falando aqui do Masteron, podemos fazer só nas últimas 4 semanas e poupamos logo dinheiro aqui nesta. Ou seja, se nós tivermos alinhado a dieta a 100%, o cardio a 100%, poupamos logo aqui uns 60 ou 70 euros. Mas isso vai dependendo de cada um. Vamos considerar o Masteron, vamos considerar ligeiramente mais alto. Vamos considerar o Masteron também 3 vezes por semana e vamos precisar de 2 caixas, aí 70, ok? Depois temos o Industron, que é fundamental nesta fase. E se for injetável, portanto, será 2 caixas, mais 70. E como devemos usar sempre uma base de oral para aumentar a nossa capacidade, o anabolismo geral do nosso organismo. Os orais têm uma velocidade muito mais rápida, por isso é que também são muito mais tóxicos, mas também aumentam claramente a capacidade anabólica do nosso organismo. Podemos usar aqui um Anavar, mesmo que seja em doses baixas, vamos considerar aqui, sei lá, 3, 4 comprimidos por dia e vamos considerar apenas uma caixa, também não é preciso mais. E se ele for relativamente bom, não há de ser muito barato, mas pronto, existe mais ou menos barato, dependendo da perspectiva de cada um. Depois vamos precisar, para finalizar, temos os protetores na mesma, né? Vamos considerar os protetores, portanto são 2 vezes os protetores,
Portanto, junto dos protetores já tínhamos a 65 euros. E depois vai haver ali umas afinações básicas aqui. Portanto, ou seja, este é a base, mas depois temos, para queimar a gordura, temos o Clemp, né? Temos o T3, temos uma introdução de Clemp T3. Estes são os queimadores de gordura que tem que se acrescentar à parte. Temos o Clemp T3 e eu junto sempre a Iombina. E à partida está totalmente estabilizada a parte de queimar a gordura e assim ficamos com o total. Ora, aqui no Clemp, vamos considerar o Clemp de extrema qualidade, T3, precisamos para aí 2 caixas, não preciso mais, e em Iombina também para aí uma caixa suficiente. Ou seja, e assim vamos ficar num total, na fase pré-contest, o total desta fase há de ser, ora, 3 vezes 7, 21, 210, com 90, 300, 300, 405, 430, com 35, 70, dá 500. Esta última fase, se for relativamente bem feita, temos aqui um gasto de 500. Assim, temos um total geral, não é? Vamos fazer aqui um total geral de 265 mais 300 mais 500 cada fase e temos um total de um gasto de 800, 900, dá 1065 euros. 1065 euros para 18 semanas de preparação, ok? Já mal aqui, o 8 mal se nota. 18 semanas de prep. Este é um gasto real de um atleta, para mim, já de um atleta avançado, mas este é um gasto real para um atleta avançado, ok? Vou deixar aqui porque agora vou pagar esta fase, esta parte daqui, e vou pôr uma parte que eu deixo sempre opcional e nem sempre consigo fazer por causa do gasto financeiro que está associado, que é a do HGH. Bora lá. Então, bora lá pagar. Ora, a parte que é opcional e que eu nem sempre consigo fazer, que é do HGH, estamos a falar de 6 semanas. Eu normalmente faço no máximo 3 juiz por dia. Não é? Bom, 6 semanas, portanto, 6 semanas vezes os 7 dias dá 42 dias, vezes 3, ora dar 126 dias. Portanto, 126 dias, vezes 3 UIs, há de dar. Vou descontar aqui uns 10 dias, portanto, porque normalmente retira-se o GH 10 dias antes, portanto vou descontar 6 dias, vai ficar 120 dias. Só por causa disso, eu lembrei-me agora dessa parte, temos que retirar uns dias antes por causa da retenção. Portanto, 120 vezes 3 dá, 360 UIs, portanto estamos a falar de um acréscimo de 4 caixas. Se considerarmos uma coisa minimamente interessante, vezes 180 euros, 720. Esta parte nem sempre tenho disponibilidade financeira para fazer, estamos a falar de um acréscimo de 720 euros e, portanto, temos que ajustar isto. E se somarmos isso ao outro valor, tínhamos um gasto de 1065 mais 720, a dar 1785 euros. Dividir pelas 16 semanas de preparação. Este gasto pode nem sempre ser possível de realizar. Okay? E deixo-vos assim, com uma ideia do gasto em suplementação especial que é possível ser feito numa preparação. Okay? Pesagem de hoje deu 102.8, menos 1,6 kg. Vou avaliar as fotos para ver as alterações aqui através do vídeo que foi feito aqui pelo Miguel. Apanha-me todo, o corpo todo. Até pés? Sem perna, talvez. Eu disse pés.
após ver as fotos, embora o peso tenha descido, não é? Portanto, eu acho que não perdi volume, antes pelo contrário, porque noto que a minha perna está mais cheia, mais dividida. Penso que o braço e a zona do ombro também, mesmo as costas, estou um pouquinho mais fundo na zona média. Tenho a barriga mais definida e mais encostada. Tinha subido a comida semana passada, tinha passado por banana no pós-treino e agora, depois de ver as fotos, estar a analisar isto bem. E sendo que não quer passar dos 105, mas pensava que esta semana estaria perto dos 105. Portanto, provavelmente o que vou fazer é colocar também uma banana no pré-treino, ou seja, fico uma banana no pré e uma banana no pós-treino. Quero subir, não quero passar dos 105, quero segurar de certa forma o peso ali à volta disso, mas por acaso achava mesmo que que esta semana já tinha chegado a esse peso. Portanto, olhando para as coisas, penso que seja isso que eu vou fazer. Vou colocar um bocadinho mais de fruta no pré-treino, portanto vou introduzir a fruta no pré-treino. Eu depois, entretanto, deixo-vos os planos, como sempre faço lá no Telegram, e ficam disponíveis para vocês acompanharem as mudanças e as alterações nos planos. Aqui nesta zona, aqui a zona do ombro e do braço, não me parece ter perdido volume, acho que pelo contrário, estou mais seco e ligeiramente com mais tamanho. Portanto, provavelmente, que eu acho, olhando para as fotos e comparando, baixei um bocadinho a porcentagem de massa gorda e controlei melhor a minha zona média. Pessoal, até para a semana, obrigado pelo apoio, espero que o vídeo tenha ido ao encontro e tenha dado respostas a algumas questões que vão surgindo dentro de uma preparação.